Olá, hoje são sexta-feira, nós vamos estar falando sobre as duas últimas aulas da semana, né? Então, assim, hoje são 17, eu coloquei aula de arte para hoje e amanhã, sábado, nós temos aula de ensino religioso e educação física. Por que que nós estamos colocando essas atividades até no sábado? Vou explicar para vocês, eu já expliquei outras vezes, mas eu vou continuar explicando. Que nós paramos nossas atividades escolares presenciais dia 16 de março, e aí quando foi em abril, e aí o resto do março todinho nós não tivemos aula. Em abril, o prefeito deu férias para todo mundo. Então, ao invés de nós ter tido férias agora, em julho, nós tivemos férias, tanto os funcionários da educação quanto os alunos tiveram férias em abril. Quando foi em maio, também nós não tivemos atividades escolares, nem presenciais, nem remotas. Nós iniciamos dia 1º de junho. Então, nós estamos repondo esses dias que ficamos sem aula. E essas atividades do sábado são atividade de reposição. Fazendo isso, nós teremos, nós vamos encerrar nossas atividades escolares do ano letivo de 2020, dia 23 de dezembro. Não fazendo esse trabalho no sábado, nós não teremos condições de fazer isso. Mas eu acredito que vai dar certo, a gente coloca essas atividades para vocês realizarem uma por dia. Se você tiver condição, pode fazer mais, não tem problema. Ou um dia você senta, faz 2, 3, né? Aí vai depender da sua... de como você vai organizar seu tempo, o seu horário, os seus dias de estudos durante a semana, tá bom? O importante é que você faça isso durante a semana e todas as segundas-feiras já está tudo pronto, todas as atividades tudo respondida, tudo trabalhada para você fazer a devolutiva, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula de arte, gente, fala que nós estamos aqui falando de cores quentes e cores frias. Isso aqui é um conteúdo que vocês com certeza já trabalharam em outras séries, tá? Porque isso aqui, desde da educação infantil, a gente já começa a inserir esse conteúdo para o aluno já entendendo quais são as cores quentes e quais são as cores frias, tá? As cores possuem seus valores de luminosidade. Algumas são mais alegres e mais vivas. Essas classificamos de cores quentes. Então, essas cores mais fortes, mais alegres, mais vivas, nós classificamos como cores quentes, né? Elas são consideradas cores excitantes e lembram o sol, o fogo e transmite o estímulo, o calor, a aventura. Por isso, elas são derivadas do vermelho, laranja e amarelo. As cores que são mais escuras classificamos como cores frias. Elas são consideradas cores calmantes e lembram o frio, a sombra, a calma, a água, o céu, as árvores. Essas cores são derivadas do azul, violeta e verde. Há cores que são equilibradas como o amarelo, já os tons de roxo podem ser classificados como quentes ou frios, pois apresentam tanto o azul como o vermelho. O objetivo da atividade avaliativa, né, que essa atividade aqui ela vale 50, como as outras atividades da semana, é avaliar o aprendizado de cada aluno a fim de verificar se ele está conseguindo acompanhar o desenvolvimento das aulas e a programação curricular proposta. Você vai ter que ler os enunciados com muita atenção para você poder responder. Então, aqui nós falamos de cores quentes e cores frias, tá? Aí até dentro do texto tem os exemplos do que são cores quentes e o que são cores frias. Aí vem as questões. Aí são duas questões. A questão A1 tem as opções A, B e C. E a questão 2 é para você fazer um desenho e pintar com cores quentes, tá? Então, a número 1 diz assim, responda as questões de acordo com o texto. O texto tá logo aí em cima, né? Eu acabei de fazer a leitura do texto. Por que as cores quentes são consideradas cores excitantes? Então, lá no texto você vai encontrar, ó, as cores possuem seus valores de luminosidade. Algumas são mais alegres, mais vivas. Essas classificamos de cores quentes. Elas são consideradas cores excitantes, porque lembra o sol, lembra o fogo e transmite o estímulo, o calor, a aventura. Então, aí tá a resposta, né? Da letra A da número 1. Aí vem a B. Quais são as cores quentes? Você vai citar aí. Tem aí no texto também as cores quentes, que eu acabei até de fazer a leitura delas. Quais são as cores frias? Também você vai encontrar no texto. Aí vem a letra D, que fala assim. Por que as cores frias são consideradas cores calmantes?
também está falando, porque elas são consideradas cores calmantes, porque ela lembra o frio, lembra a sombra, né? A calma, a água, o céu e lembra as árvores também. Então, por isso que elas são consideradas cores frias. E aí vem a questão número 2, onde você vai fazer um desenho que você gosta e pintar com cores quentes. Então, você já sabe quais são as cores quentes. Se você tiver ainda continuar com dúvida, vai lá no texto e faça a leitura, tá bom? Aí, pessoal, então essa é a atividade de arte. Ela vale 50, como outras atividades. Todas as vezes que vocês forem assistir os vídeos aula, gente, vocês pegam o bloquinho de atividade de vocês, abre lá naquela atividade do dia, tá? Lá quando você for abrir o vídeo aula, eu tô falando lá de que é a aula, eu sempre coloco lá aula de tal, aula da disciplina de português, aula, quando é 2 eu coloco o nome das 2 disciplinas. Então não assistem os vídeos aulas sem você estar com um bloquinho de atividade na mão. Por quê? Porque aí você vai acompanhando e aí você já vai fazendo, eu faço a leitura sempre das questões e se você tiver com a atividade na mão, facilita demais você a entender. Não dá pra você assistir sem você estar com um bloquinho de atividade em mãos, tá bom? Sempre faça isso, sempre. E a atividade de ensino religioso e educação física, nós estamos falando sobre o bullying. O bullying, vocês sabem que são formas de... muitas pessoas, muitas às vezes, falam uma palavra que às vezes deixa o outro chateado, chama o outro de feio, de burro, qualquer ato de discriminação, e às vezes a pessoa fala com a outra pessoa assim, às vezes acha que não é nada, mas acaba trazendo um prejuízo para aquela pessoa. Às vezes a pessoa entra até em depressão e por causa de uma palavra que uma pessoa disse, às vezes a pessoa considera aquela outra pessoa até como amiga e ela acaba falando uma palavra que deixa o outro chateado. Isso chama-se bullying, tá? Então, a atividade ela tem o mesmo objetivo das outras, que é uma atividade avaliativa, tá? E você vai fazer a leitura do texto abaixo, tá? Aqui na atividade de educação física e ensino religioso, nós temos um textozinho que fala que bullying não é brincadeira. Você vai fazer a leitura do texto e depois você vai procurar essas palavras aqui no caça-palavras. Aí o que acontece? Bullying não é brincadeira. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas. Então, verbais é quando é por palavras. Eu falo, ô, seu feio, ô, seu preto, ô, seu bobo, seu burro. Então, eu tô ofendendo a pessoa com palavras, né? É verbal. Quando é física, aí já é pelo toque. Então, às vezes eu dou um tapa, às vezes eu dou um empurrão, né, de maldade, às vezes esse tapa acaba machucando, mesmo se não machucar, às vezes até eu achando que é uma brincadeira, né, a pessoa dirige o outro, dando tapa, dando empurrões, mas isso machuca. Então, todas essas formas, né, que as pessoas são agressões e são caracterizadas como bullying. Então, são agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva. Então, às vezes, você está na sala de aula e você tem um colega que toda vez que fala com você, dirige a você como seu bobo, seu burro, você não sabe de nada, você é preto, ou seu branquelo, também não é só com o negro, também você chamando o outro de branquelo também. Se a pessoa não gostar e você continuar falando isso, sempre que vocês encontram, sempre que vocês estão juntos, isso chama-se bullying, né? E acaba ofendendo o outro. Por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. Então, aqui fala sobre alunos, mas isso não é só na escola, gente. Isso acontece no grupo onde você pode estar lá no esporte, no futebol, pode acontecer no seu grupo de amiguinho que você brinca na rua, pode acontecer dentro da própria casa, né? Então, assim, aqui o texto está direcionado à escola, mas isso não acontece só na escola, não, tá? O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão. Então, vocês viram aí, né, que a palavra, ela indica o quê? Que a pessoa quer ser valente, que ela é brigão, agressivo, né? Então, isso são termos que nós não devemos usar de forma alguma com o próximo, com o nosso colega, com o nosso irmão,
o professor com aluno, o aluno com professor. Então, são palavras que nós devemos excluir do nosso vocabulário. Então, o bullying, ela não é uma brincadeira, ela é uma agressão de forma intencional, que isso gera transtorno e pode gerar algum dano na pessoa que está sofrendo isso, tá? A pessoa pode entrar em depressão, a pessoa pode ficar, ela pode se retrair, ela pode não querer, quando ela estiver no grupo de amiga, ela não querer se manifestar, na sala de aula ela pode se recuar, né? Porque às vezes toda vez que ela fala, alguém sorri dela, isso também é bullying, e aí a pessoa acaba tendo vontade de se expressar, às vezes ela até entende o conteúdo, mas ele não quer falar porque ele tem medo dos colegas fazer crítica, dos colegas sorrir. Então, assim, a gente tem que observar sempre as nossas atitudes, observar sempre se não está acontecendo isso em volta da gente. Às vezes não é eu que estou fazendo com a pessoa, mas alguém que está próximo de mim está sofrendo por uma outra pessoa está fazendo. Então, é muito importante que a gente observe isso e a gente, sempre que a gente vê esse tipo de coisa, a gente achar que isso não deve acontecer, que isso é feio, tá? E aí aqui, logo que vocês lerem o texto, aqui nós temos algumas palavras. Nós temos a palavra carinho, tolerância, justiça, união, educação, companheirismo, cooperação, ética, amor, Deus, abraço, elogio e felicidade. Então, você vai procurar no caça-palavras, nesse caça-palavra, né? Você vai procurar estas palavras e aí você vai circular ou vai pintar uma de cada cor, tá bom? Então, você procure tudo. Na medida que você for encontrando a palavra, você vai fazendo um xizinho, que aí você vai sabendo qual que você já achou. Tem todas, viu, gente? Você pode procurar que tem todas, não tá difícil. E aí, essa atividade também vale 50. Aí, pessoal, fazendo isso, nós encerramos as nossas atividades, tá? Então, esse bloquinho aqui, aí você encerrou, né, suas atividades, fez tudo. Aí você encerrou, se você quiser dar uma passada para você olhar se tá tudo ok, você vai dar uma observada, lembrando que vale 50. Eu sei que ninguém quer ficar com bomba, né? Todo mundo quer tirar sua notinha, todo mundo quer ser aprovado. A professora aqui também quer que todos vocês sejam aprovados de coração, tá? O meu objetivo é único, que é esse, é levar todos vocês ao aprendizado e que esse aprendizado favoreça a vocês no final do ano serem aprovados. Meu objetivo é esse, tá bom? Então, folheiem direitinho, lembrando que tem na frente no verso, tá? Lembrando também de todas aquela que você tiver mais dificuldade, reveja os vídeos. Eu gravei todos os vídeos de todas as aulas, como sempre, mesmo sendo avaliação, eu acabei até falando como que você vai encontrar resposta, pontuando as respostas e tudo, assim, de uma forma, vamos supor que lá na próxima avaliação nós ainda estamos tendo aulas remotas. É claro que aí eu vou estar, né, eu não vou fazer talvez dessa mesma forma, de estar exemplificando direitinho, mostrando até a facilidade de vocês encontrar as respostas, porque aí vocês já estão mais habituados com as aulas remotas, tá? Então, como essa é a primeira avaliação que vocês vão estar fazendo dessa forma, por isso que eu estou tendo esse cuidado maior, tá bom? E aí, folheiem direitinho, ver se tá tudo respondido. E aí, vocês coloquem no envelope, no saquinho, fecha e guarda para me devolver na segunda-feira. Por favor, gente, eu preciso de entregar os resultados na secretaria até no máximo terça-feira. Preciso de entregar os resultados da secretaria da escola, porque nós precisamos eu preciso de fechar o relatório da turma. E aí, se vocês não me devolvem no período certo, na data certa, eu não tenho como fazer isso. E aí é prejuízo para mim, né? E prejuízo para vocês. Então, aqui, vamos fazer tudo direitinho, que ninguém tem prejuízo, tá bom? Eu espero que vocês me entenda, né? E aí nós não vamos trabalhar com atividades já lá 2, 3 semanas, não. Você terminou a atividade, me devolve na segunda-feira, pega a outra. Porque aí não acumula, e aí o meu trabalho também não fica atrasado, né? E aí eu tenho já o retorno de como que você está nesse segundo bimestre agora, né? Nessas atividades pós-avaliação, que já é na próxima semana. Nós já vamos trabalhar toda semana um conteúdo novo, ou aqueles conteúdos que eu ver que vocês têm mais dificuldades, a gente vai estar replanejando. Mas uma outra coisa que eu peço, assistem os vídeos aulas, porque é a explicação dos conteúdos. É ali que você tira suas dúvidas, tá bom? Beijo a todos, desejo um ótimo final de semana a vocês, que vocês descansem e que na próxima segunda-feira a gente volta a se encontrar, tá bom? Abraço a todos.